Obrigado, Reinaldo. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom. Uma alegria, um desafio sempre falar à igreja, porque a nossa igreja é uma igreja muito madura, já muito experiente, irmãos bem conhecedores. A gente tem uma escola bíblica muito forte, de modo que a nossa igreja é uma igreja muito conhecedora da palavra. Isso traz sempre um desafio e uma responsabilidade para nós, ainda mais quando eu trabalhei durante muitos anos numa mesma instituição, e um dos nossos maiores desafios é quando a gente tinha que suceder ou estar ocupando o cargo de alguém que era muito bom. Porque quando a gente ocupa a posição de alguém que não é tão bom, ainda o pessoal fala, pô, o cara é bom, né? Mas quando tinha que ocupar o cargo de um gerente, que o camarada era bom, então, ter aqui alguns meses o pastor Irlande, aí vem o coroinha, aqui é um desafio, né? Mas, irmãos, a gente é muito grato à igreja, a igreja tem abençoado muito as nossas vidas, o ministério que Deus tem confiado a nossa liderança, o abençoados, e a igreja tem nos acolhido e abençoado em muitas coisas. Esse mês de maio agora, sábado passado, nós completamos 7 anos de ministério, como abençoados. Eu já faço esse trabalho, já vão para 10 anos, junto ao ambiente de motoclubes, motociclistas, e sábado nós completamos o nosso 7º aniversário. Foi um evento, um culto, a gente chama de culto, mas lá fora é um evento. É só uma questão de terminologia, irmãos. Mas para nós é um culto, porque tem louvor. Tivemos o grupo hispano cantando os louvores em hispanos, com as roupas típicas, os instrumentos, foi algo muito lindo, muito emocionante. E a gente também tem feito uma atividade de capelania militar. Eu sou responsável por 2 batalhões aqui na nossa região central, coisa que eu faço também com muito zelo, com muito amor e com muita dedicação. Semanalmente eu estou nesses 2 batalhões. O que você faz lá? Eu levo uma reflexão. A gente não faz um proselitismo, porque a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente não for muito cuidadoso, as portas se fecham. Mas eu abro a Bíblia, todos sabem que eu sou o pastor, então eles já sabem, eu faço uma oração em nome de Jesus. Então são questões que a gente sabendo conviver, irmãos, as portas vão se abrindo. Não precisamos assim ser muito contundente, porque aí a porta se fecha e aí você perdeu tudo aquilo que você construiu. E nessa noite, eu queria continuar falando sobre aquilo que o pastor Irlande tem falado. É essa a minha proposta, até para a gente não trazer um outro assunto, um outro tema. Então, continuar nesse tema que o pastor Irlande já tem falado conosco por quase 4 meses, discipulado, discipulando, discípulo. Eu quero continuar nesse mesmo tema. E interessante que aquele hino, aquele cântico, ou aquela oração que nós oramos, cantada, perdoa-me, Senhor, eu acho que ela tem tudo a ver com a vida de um discípulo, ou alguém que se propõe a ser um discípulo, ou alguém que quer ser um discípulo. Então eu quero continuar nessa mesma linha, e eu queria continuar falando sobre discipulado com os irmãos. Eu quero pedir que inicialmente, eu não sei se a gente vai conseguir produzir, Bia, alguns textos, se for possível. Mateus 28, 28. Então eu quero continuar falando sobre discípulos. Ok, irmãos? Pode ser? Vamos juntos? Então vamos. Então vamos ler esse verso de número Mateus 28, 18.
28, 18. Eu vou ler nessa versão, vamos ler nessa versão. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi-me dado toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. E o grande tema que norteia nossas vidas, como novos seres, como seres espirituais, ou como alguém que nasceu de novo, o que norteia a nossa vida é uma vida de discípulo, é o tema discípulo. Isso enquadra a nossa vida, isso define quem nós somos, o que nós somos e como nós fazemos. Então eu queria nessa noite pensarmos e responder a 4 perguntas: quem, onde, como e por quê. Ok? O grande imperativo que Jesus deu para nós, como crentes, é fazer discípulos. Isso é um imperativo. Isso não é uma sugestão de vida, isso não é algo que você tenha que escolher, é algo que está implícito a ser discípulo. O discípulo faz discípulo. O discípulo faz discípulo. Essa é o norte, é o rio que nós temos que andar. Esse é o projeto que Deus estabeleceu para a igreja. E interessante que Jesus viveu isso. Jesus foi um discípulo do Pai, porque ele mesmo disse que ele trabalhava até hoje. Então Jesus era, numa análise, discípulo, porque ele estava sobre as ordens e o modelo que Deus havia definido para ele como homem, Jesus homem, não Jesus Deus, não é? Então esse é um projeto que o próprio Senhor Jesus viveu e estabeleceu para a sua igreja. A comunidade dos discípulos se baseava em relacionamentos em torno do seu mestre, o mestre Jesus. Eles não faziam parte de nenhuma instituição, nem fundaram um grupo religioso, apenas andavam com Jesus. O propósito deles era andar com Jesus. Embora pareça até utópico uma igreja assim andar com Jesus, embora pareça até utópico, não podemos ignorar, irmãos, de forma alguma, que esse é o projeto de Deus para a sua igreja. Esse é o projeto de Jesus para a minha vida, para a sua vida. Andar com Jesus, ser discípulo de Jesus. O modelo de trabalho com discipulado, como que ele se baseia? Baseia-se na convivência entre os discípulos e o discipulador. É essa a relação. No nosso caso, nós somos os discípulos. E quem é o discipulador? Jesus. Isso num primeiro momento. Porque no segundo momento nós somos os discipuladores. E qual que é a proposta de Jesus? Nós temos discípulos, não nossos, mas nós discipularmos essas pessoas para seguirem a Jesus. Então, como nós podemos executar um projeto de discipulado? Então, nós vamos refletir de forma muito breve e tentar responder a essas perguntas de quem, onde, como e por quê. Quem? Quem? A primeira pergunta é quem? O que é ser discípulo? Em Marcos capítulo 3, verso 14, nós vemos assim,
e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Uma outra versão, então designou 12 para estarem com ele, Jesus, e para os enviar a pregar. Jesus escolheu 12 para quê, irmãos? Para estarem com ele e para pregar. Estar e pregar. Irmãos, é impossível nós estarmos com Jesus e não pregarmos. É impossível nós pregarmos e não estarmos com Jesus. Essas duas coisas fazem parte do discípulo. O discípulo executa essas duas coisas. Então, quem é o discípulo? É aquele que está com Jesus e que prega sobre Jesus. A palavra discípulo, a título de curiosidade, lá no original grego, é matetes, ou matetes, enfim. Aqui a pronúncia não é muito certa, mas só para termos uma ideia. É que significa aluno e se refere aos seguidores de um pensamento ou grupo. Discípulo, no original grego, significa isso. Aquele que segue um pensamento ou um grupo, aquele que é discipulado, é influenciado por alguém ou por algo. Isso é o discípulo. Ser discípulo é reconhecer-se como aprendiz e seguidor. Estamos entendendo, irmãos? Então, ser discípulo é reconhecer-se como aprendiz, eu sou aprendiz, e eu sou seguidor. Isso enquanto discípulo, porque depois nós vamos ver que nós somos discipuladores. Nós também pregamos. E quando nós pregamos, nós estamos criando discípulos, não nosso, mas discípulos do nosso mestre. Os personagens principais desse projeto, sabe quem são? Quem que vocês acham que são os personagens principais desse projeto que Deus estabeleceu? Quem que vocês acham que são? Jesus é o personagem principal. E os outros personagens principais, que não são meros coadjuvantes, fazem parte? Somos nós, irmãos. Nós fazemos parte do projeto de Deus. Nós quem, pastor? O discípulo. E a proposta é que eu, você, cada um de nós somos discípulo. É essa a proposta. Então, aqui, a ideia é que nós somos parte desse projeto. Nós não fazemos parte de uma estrutura religiosa. Nós fazemos parte de uma missão. A missão, ela tem que ir à frente da estrutura religiosa. Existe um livro que chama Treliça e Videira, certo? Treliça e Videira é o nome desse livro. Ele é muito estudado nessa área de discipulando, ou discípulos, nessa área de discipulado. E a ideia do autor é que a treliça, ela não é mais importante que a videira. A treliça serve a videira, porque importante é a videira que é a vida. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que nós sermos discípulos é muito mais. Quando a gente tem esse senso de missão, a gente executa, a gente faz. Estamos ligados, sim, a uma estrutura, a uma treliça. Sim, estamos. Estamos ligados a uma igreja local, a uma estrutura denominacional? Estamos. Mas não é isso que define
quem eu sou se eu não for um discípulo? Se eu não for um discipulador? O que me define como crente é o senso de missão que eu tenho, que é ser um discípulo e um discipulador. O discípulo, então, é chamado de cristão. Por que que o discípulo é chamado de cristão? Porque ele segue a Cristo. Né? A palavra cristão, ela surgiu ali no Novo Testamento, só para nós nos recordarmos, quando as pessoas, os gentios, as pessoas daquelas cidades, viam os seguidores de Jesus e os associavam à figura de Cristo. E aí os chamavam de cristãos. Cristão significa pequeno Cristo, certo, pastor? Então, o termo cristão é muito legal, mas ele traz sobre nós uma grande responsabilidade. Porque cristão é aquele que segue a Jesus, que reflete Jesus. Primeiro os discípulos devem estar com Jesus e viver com Jesus. Marcos 3,14, nós lemos, né? Então designou 12 para estarem com ele e depois para falar dele. Então, os discípulos eu devo estar com Jesus e falar de Jesus. Essa é a proposta. Para começar um projeto de discipulado, primeiramente é preciso tomar ou dedicar tempo buscando a presença do Mestre. Conta-se uma história de um mestre da Ásia. Ele tinha por costume, naquele momento cultural que ele começou a sua atividade, antes das suas atividades religiosas, ele pegava ali algumas folhas, fazia tipo de uma vassoura e varria o terreno para ficar um pouco mais limpo, tirar um pouco da sujeira, né? E ele fazia sempre isso antes das suas atividades. Esse homem morreu. E os seus discípulos, depois melhoraram as acomodações, já tinha um telhado, porque antes era na árvore, no templo, mas agora já tinha um telhado, já tinha um piso, ainda que rústico, mas tinha. Mas os seus discípulos, por hábito, o que eles faziam? Eles juntavam um monte de folha, um cabinho maior, e varria. Por quê? Porque eles achavam que aquilo fazia parte da cerimônia. Eles eram discípulos. Eles faziam a sua convivência com o Mestre, os fez repetir os mesmos hábitos. Os mesmos hábitos. E os mesmos hábitos a gente repete. A gente ora. Jesus orava, né? Por quê? Porque são os mesmos hábitos do nosso Mestre. A gente fala com Deus, Jesus falava com Deus. Então é importante nós, como discípulos, termos tempo na presença do Mestre. E como que eu tenho tempo na presença do Mestre? É tendo contato com as coisas do Mestre. E ter contato com as coisas do Mestre, como que nós podemos ter, irmãos? Me ajudem. Podem falar. Como que nós podemos ter contato com as coisas do Mestre? Lendo a palavra. Foi o que o Mestre nos deixou. Então, à medida que a gente vai aprendendo da palavra, aquela música que nós cantamos, aquela oração, perdoa-me, Senhor, se os teus caminhos eu não segui, aquilo é palavra. Lógico que não é um texto exatamente descrito na Bíblia, mas são conceitos.
Então, se você quer ser um discipulador, primeiramente precisa ser discípulo. Porque antes de falar, você precisa estar. Então, antes de ser um discipulador, você precisa ser discípulo. Eu preciso ser discípulo. Efésios capítulo 5, verso 1, Bia. Vamos ler esse texto? Efésios. O que diz aí, irmãos? Aqui. Portanto, poderíamos colocar como discípulos amados. Sede imitadores de quem? Do Pai, de Deus. Como discípulos que vocês são. Então, a proposta para alguém que quer ser um discipulador, e nós temos que ser discipulador também, é nós sermos imitadores de Cristo. Estávamos orando ali, eu, Railton, e agradecendo a Deus pela vida de alguns irmãos que já estão com uma idade um pouco mais avançada, mas que são referências, ou referência para as nossas vidas. Sem querer lembrar de muitas pessoas, irmão João, quantos homens, né, pastor Vieira, que são referência para nós, que nós vemos Cristo na vida deles, por isso eles são os nossos discipuladores. Eles foram nossos discipuladores. Por quê? Porque eles foram discípulos. Irmãos, a nossa vida como crente, ela não se resume somente a sermos discípulos. Ela se estende a sermos discipuladores. O ser somente discípulo, a sua vida cristã não está completa. Como discípulos, somos irmãos e devemos caminhar juntos na presença do Senhor. O discípulo é a pessoa mais importante no projeto de discipulado. O discípulo. Então, nós somos importantes nesse projeto de Deus. Então, quem são essas pessoas? Somos nós. Onde que o projeto de Deus começa? Através da minha vida como discípulo. Onde? Qual o caminho que eu devo seguir? Onde que isso acontece? Atos 1:8. Bia, Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como? Indo, fazendo. É muito interessante. Ô Reinaldo, você pode me emprestar sua caneta um minutinho? A palavra id, ela tem uma característica. Se cair no chão tem algum problema, Reinaldo? Não? Ela não é assim. Então é melhor eu pegar uma caneta. Deixa eu pegar uma. É brincadeira, irmã. É melhor, não é? É uma Bic, né? Não é Montblanc. Irmãos, deixa eu fazer um exercício com vocês aqui, para a gente entender o conceito do id, que é no original grego. O que aconteceu aqui? A caneta caiu. Vamos de novo. Se fosse numa câmera lenta, pensa com a cabeça de uma câmera lenta. A caneta está caindo, ok? Quando nós falamos no gerúndio, lá do grego, e o termo id é indo, é fazendo. Não é id no sentido de concluiu. E qual que é a implicação disso, irmãos? É que quando eu estou indo por onde, pastor? Em qualquer lugar, na feira, no mercado, no trabalho, eu estou fazendo.
É muito interessante porque no meio lá do nosso grupo, nós demos uma contextualizada naquele texto que a gente conhece, onde os seus pés colocarem, onde colocar as plantas dos seus pés, ali você será abençoado, né? Ou abençoará. A gente usa assim, onde colocar as rodas da sua motocicleta, você deverá proporcionar bênção. Só para contextualizar. Por quê? Porque é o indo. Indo. Isso tem que ficar muito forte na nossa cabeça, porque nós somos discípulos. E a nossa proposta agora como discípulos é nós sermos discipuladores. Então é importante que essa mensagem central do ID, por isso que é o onde. Onde? Onde eu estou indo. Quem? Eu. Onde? Onde eu estiver indo. Onde os meus pés estiverem passando. É muito interessante a gente refletir sobre algumas coisas. Eu conheci o Evangelho quando eu tinha aproximadamente 30 anos. Então, tem quase 30 anos. Mas a gente percebe que, ao longo da história, os irmãos um pouco mais antigos, essa ação de indo e fazendo era algo que era muito mais forte para eles. Eu acho que a nossa geração, a gente ficou um pouco mais... só no discípulo tá bom, o discipulador nem tanto. Obviamente que a nossa estrutura também nos ajudou, não positivamente nisso, porque quando a gente monta uma estrutura de missões, em eu enviando alguém, eu já acho que eu já estou indo. Então eu transfiro a responsabilidade de discipulador para aquele missionário oficial. E aí eu fico com a minha mente um pouco mais tranquila. Eu não estou falando que não deve fazer isso, mas eu estou dizendo que, às vezes, nós nos amoldamos, ou até nos acomodamos, e deixamos de ser discipulador. Então, o como é para mim e para você, irmãos. Não é para alguém que tem o título missionário, exclusivamente. Para mim e para você. É algo que é um privilégio nosso. Então, por onde nós formos, por onde os pneus de nossas motos rodarem, nós temos que ser um discipulador. É essa a proposta de Jesus, de Deus, é o projeto de Deus para as nossas vidas. O discipulado se faz onde, irmãos? Onde se faz o processo de discipulado? Baseado nisso que a gente conversou aqui, nesse último tópico de onde. Onde se faz? Qualquer lugar. Todo lugar. Onde eu estiver. Você é um discipulador. Porque você é um discípulo. Você está com Jesus e você fala de Jesus. Então, onde que isso acontece? Onde eu estiver. Isso tem que ficar muito forte nos nossos corações, irmãos. Porque a gente tem que ter alegria de... Quando o artista é o artista principal, como que chama, irmãos? Ele é o protagonista, né? E quem não é o coadjuvante? Nós temos que ser os protagonistas, irmãos. Nós temos que abrir o caminho. Nós temos que descobrir caminhos para discipularmos. Senão a gente fica muito coadjuvante. Não sei se isso alegra tanto o nosso coração. É tão gostoso, irmãos, quando a gente está num ambiente
que não nos é tão favorável, e as pessoas reconhecem a gente como, na terminologia deles, cara, você tem uma luz, você tem um negócio aí, pá, né? O cara percebe. Aí você, é? Pô, que legal. Eu tenho a luz. Essa luz tem um nome, né? Essa luz tem um nome, essa luz é Senhor da minha vida. Aí você já... E é tão gostoso isso, irmãos. Não é gostoso? No mundo de motoclubismo, que eu faço parte, nós temos a figura da caveira. É muito comum para nós a caveira. A caveira, no mundo de motociclistas, ela significa igualdade. Só isso, tá bom? Não tem nada a ver com nada espiritual. E dentro desse conceito de igualdade, se eu sou igual, o meu título não importa nesse mundo, porque eu sou igual. Então lá ninguém chama o professor, doutor, não, pastor. Ninguém usa título, são nome, porque todos nós somos caveira. Como é gostoso, irmãos, quando eu estou chegando num ambiente e as pessoas, pastor, o senhor está aqui? Eu nunca me apresentei como pastor, mas eles sabem que eu sou o pastor. Sabe aquele grupo que passava lá no primeiro século e as pessoas falavam, cara, esse cara é cristão. Sabe? Porque eles viam Cristo nos nossos irmãos. É tão gostoso a gente ser reconhecido como alguém que é discípulo do nosso Senhor. Isso para mim é muito bom para mim. Faz muito bem a minha alma. Eu ser chamado de pastor, né? Isso faz muito bem para mim. Então onde? Onde eu passar. Irmãos, onde você passar, você tem que ser um discipulador. Você tem que ser um discípulo. Porque o quem é você, né? Então o discípulo se faz em todo lugar, na presença de Jesus, em todo lugar. Em todo lugar, irmãos, a gente precisa resgatar isso. Como? Então nós vimos onde? Onde eu passar. Ok? Quem? Eu. Onde? Onde eu passar. Perfeito? Estamos alinhados? Amém? Ô misericórdia. E como? Como? Mateus 7:20. Bia. Mateus 7:20. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. É pelo fruto que você conhece a árvore, né? A gente já conhece essas alegorias, a gente já conhece essas simbologias que a gente faz, a gente usa. Poxa, um fruto manga pertence a uma mangueira, a gente sempre fala isso. Um abacateiro não vai produzir jaca, né? Produz abacate. Então, pelos frutos, como? Vimos quem, onde, como? Pelos frutos. Pelos frutos, não tem como ser diferente, né? Você olha e fala, pô, aquele camarada ali tem algo diferente, porque ele não sabe usar algumas terminologias na linguagem dele, não é, irmãos? Eles não falam assim, cara, você tem uma áurea, uma luz, você tem um brilho, você irradia alguma coisa, você tem uma energia, né? O pessoal fala isso, né? Até que depois você vai discipulando, você vai falando o que é essa luz, quem é essa luz. Então, os frutos do discípulo passam por uma transformação de caráter.
Irmão, se o caráter não mudar, e como a gente tem visto alguns testemunhos tão ruins, né? Como eu disse, eu não sou antigo no Evangelho, mas as pessoas falam que antes você falava que era pastor, a pessoa confiava. Hoje o camarada, se falar que é pastor, não tem o mesmo crédito que tinha há 40, que coisa ruim para nós. Né? Então, o caráter tem que ser mudado. O discípulo, o seu caráter precisa ser transformado. Faz parte do nascer de novo, faz parte do andar com Jesus, faz parte do relacionar-se com Jesus. Quando eu me casei, nós fomos morar na Vila Carmozina, porque eu venho de uma família onde eu paguei aluguel a vida inteira, e a Cláudia, ela vem de uma família um pouquinho melhor. Então, eles tinham a propriedade deles. E para mim, casar, eu precisava começar a pagar o que era meu, para que eu tivesse alguma coisa, independentemente de onde fosse. E naquela época, onde deu para a gente começar a pagar um sistema financeiro de habitação de 20 e tantos anos, foi uma casa na Vila Carmozina. E eu estou falando de 30 anos atrás também, né, irmãos? 20 e tantos anos atrás. E assim, vizinho do nosso muro, vizinho, tinha uma família, o pai estava preso mesmo, porque ele era totalmente envolvido com coisas ilícitas. A esposa era totalmente envolvida com isso. E o filho, um menino de 6, 7 anos, já com características iguais à do pai. Por quê? Porque o seu caráter, a sua convivência com o pai, estava forjando aquela criança de forma muito ruim. Um menino, uma criança respondona, briguenta, e era vizinho de muro, e era um muro meio baixinho assim, e eu não tinha dinheiro para levantar. E aquele menino era palavras feias, o menino era terrível. Por quê? Porque era o caráter do pai, o seu relacionamento era com o pai. Então, aquele caráter do menino era expressão do que ele convivia. Então, se a gente convive com Jesus, o nosso caráter tem que mudar, irmãos. Não tem como a gente ser a mesma pessoa. Mas você é santo? Não, eu não sou santo. Mas eu não posso me alegrar com os meus erros. Eu não posso ter prazer nos meus erros, porque agora eu sou um discípulo de Jesus. Então é importante que esse como, que são os frutos, que passa pelo meu caráter, pela mudança do meu ser, isso aconteça. Porque quando isso acontece, o ser chamado de cristão fica mais fácil pelos outros. Fica algo visível, nítido, claro, transparente. O discípulo, então o discipulado, irmãos, esse processo de ser discipulado por Jesus, nos faz dar frutos. Frutos. A gente se torna frutífero. Então quem? Eu. Onde? Onde eu passar? Como? Sendo transformado pelo meu mestre. E por quê? Por quê? Por quê? Vamos ler primeiro, primeira carta, primeira epístola, na verdade, que existe uma diferença entre carta e epístola. Quando é escrito por Pedro, Tiago, são epístolas, e cartas quando Paulo escreve às igrejas. Então, isso é lição de EBD, viu, irmãos? Por isso a gente frequentando a IBD, a gente aprende. Então, a epístola primeira de Pedro 1,16. Por quê? Porque está escrito,
sereis santos. Por quê? Porque eu sou santo. Por quê? Simplesmente por isso. Porque Deus é santo. E eu preciso me santificar. Conceitualmente, é importante que a gente diga que o ser santo é um ato e é um processo. Como que é isso, pastor? É um ato porque no momento em que nós nos convertemos, nós nos tornamos santos para Deus. Porque Jesus, através do sangue de Jesus, nós somos purificados naquele momento pelo sangue de Jesus. Então, para quando Deus nos vê, Ele vê o sangue do Seu Filho sobre as nossas vidas. Nós somos santos. Mas também é um processo. Por quê? Porque nós nos santificamos dia após dia. Eu me recordo quando eu me converti, e ainda eu jogava bola, irmãos, pode não parecer, mas eu jogava bola, e tinha um time lá na vila, e eu fui jogar bola com o time lá, e eles pararam no bar, porque era comum parar no bar, dar uma calibrada, como é o termo, né? Era antes e depois. E a hora que parou no bar, eu falei, meu, que negócio doido, cara, agora esse negócio não combina comigo, porque agora eu sou sabe, aquele negócio, eu falei, cara, esse negócio não é legal, não. Aí eu lembro que eu falei assim, rapaziada, é o seguinte, eu vou indo na frente, eu encontro vocês lá, eu dei um somebody love, né? Mas já não combinava mais comigo. Por quê? Porque eu estava num processo de santificação. Então, por quê? Porque a minha referência é santo. O meu Deus é santo. E Ele manda que eu seja santo. E eu quero ser um discípulo, e eu também quero ser um discipulador. Então quem? Eu. Onde? Por onde andar? Como? Dando frutos. Por quê? Porque Ele é santo. E eu preciso ser santo. Então esse processo de discipulado e discipulando, ele está estruturado nessas quatro respostas, ou nessas 4 perguntas. Então, de alguma forma, querendo colaborar com o que o pastor Irlande tem nos ensinado toda quarta-feira, né, de forma bem mais temático, mais específico, eu de uma forma mais abrangente, eu queria ajudar a reforçar isso que a gente tem aprendido. Mas, irmãos, a gente precisa dar frutos. Tenha um compromisso com você de dar frutos, irmãos. De ser um discipulador. Tenha esse compromisso. Eu pastoreei uma igreja em São João Clímaco, e lá nós tínhamos uma irmã que ela fazia bolo muito bom. A irmã tinha uma mão para bolo, que eu vou falar, eu gostava de ir na casa dela, viu, irmãos? Toda quarta-feira, antes do culto, eu passava na casa dela. Não era todas, mas quando eu podia, eu ia. Porque sempre tinha... E o pastor Vieira, ele me ensinou que existe 2 tipos de café. Existe o café corajoso e o café covarde. Vocês lembram que ele ensinou isso? Qual que é a diferença do café corajoso para o café covarde? É que o corajoso, ele vem sozinho, é só o café. E o covarde vem acompanhado de um bolinho, de um salgadinho. Ele vem sempre acompanhado. Eu gosto do café covarde, irmãos. Não sei por quê. Né? É nítido que eu gosto do café covarde. Mas aquela irmã, estou falando aqui, aquela irmã, ela entendeu que ela precisava ser uma discipuladora. E ela não era uma pessoa desenvolta em falar. Ela tinha suas limitações, mas ela sabia fazer bolo. Vocês sabem o que aquela irmã começou a fazer? Ela começou a orar por uma vizinha e quinzenalmente ela ia entregar um bolo na casa da vizinha. Batia no portão, pastor. A vizinha saía, ela entregava o bolo. Aí a vizinha, não, vamos entrar. Então, ela não entrava, falava, olha,
Está aqui um bolinho para você. Depois de umas 4, 5 vezes, o que essa irmã fazia? Ela levava o bolo, convidava a vizinha para comer na casa dela. Aí na casa dela, ela orava. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa vizinha, pedir que o Senhor abençoe a vida dela, a luta que ela tem com seus filhos, a luta que ela tem com seu esposo, com seus netos, enfim. Essa mulher levou para a igreja, num curto espaço de tempo, com o ministério de bolo, 7 vizinhas. Ministério do bolo. Porque ela quis ser discipuladora. Só isso, irmãos. Ela não se contentou mais em ser somente discípulo. Ela queria discipular. E ela usou as habilidades que ela tinha. Onde? Onde ela andava. Onde ela transitava ali no bairro, nas vizinhas, que ela tinha apreço, orava, só que ela não conseguia chegar. Então, queridos irmãos, caminhando para o final, o principal objetivo do discipulado, de nós como os discípulos, é sermos santos. Concluindo, quando? Quando, irmãos? Eis a questão, quando? Quando? A partir de agora. Sempre. Hoje e sempre. Não vamos esperar muito não, irmãos, porque senão o nosso coração vai se esfriando um pouquinho e a gente vai deixando, vai postergando, né? Vai protelando. E existe o pecado da protelação também, viu, irmãos? Sabiam disso? Que você ficar postergando coisas também é pecado? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Por quê? Porque ele resolveu prorrogar, postergar, deixar para frente. Então, quando? A partir de hoje, irmãos. A partir de agora, sempre. Então, isso que é o discípulo e o discipulador. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Estamos caminhando, podemos concluir, Reinaldo? Podemos? Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos? Para a gente não sair muito do tema? Tudo tranquilo? Amém? Então tá bom, vamos nos colocar em pé, irmãos. E nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso, tão rico, oportuno, pela decisão de estarmos cultuando ao Senhor hoje, juntos na igreja, porque é uma decisão, irmãos. Eu poderia ter decidido estar em outro lugar. Eu decidi estar aqui. A gente decide as coisas. A gente é responsável pelas nossas decisões. Então, graças a Deus por nós estarmos aqui hoje. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua misericórdia, porque um dia o teu amor falou ao nosso coração e nós não tivemos outra resposta senão a de nos submetermos a este amor, quando entendemos que Jesus Cristo é o único, total e suficiente Salvador das nossas vidas. Por isso nós somos gratos ao Senhor, por termos esse entendimento e termos dado uma resposta positiva a esse entendimento. Porque muitas pessoas até entendem, mas não dão uma resposta positiva a esse entendimento. Por isso nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. E Senhor, quando entendemos que nós somos alvos da tua graça, nós somos os
discípulos do Senhor. Mas que privilégio nosso, nós irmos amadurecendo. Como lemos no texto, o Senhor chamou os seus discípulos para estarem juntos, mas também para pregarem a tua palavra. E como é gostoso quando na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa maturidade, vamos entendendo que nós somos também discipuladores e podemos nos colocar nessa condição, nessa posição e sermos instrumento nas tuas mãos para falar desse amor que um dia nós fomos alcançados. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, nossos irmãos, líderes de ministérios, a nossa diretoria estatutária, esses irmãos que não medem esforços para servir ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. E Pai, faça da PIB do Brás uma igreja, além de discípulos, uma igreja discipuladora, uma igreja que ame levar o teu evangelho, propagar o teu nome, ver pessoas se rendendo, se curvando, se prostrando ao teu senhorio. Usa, Senhor, as nossas vidas e que nós tenhamos essa decisão e sejamos esses discipuladores que saímos por aí para levar o teu evangelho e semear o teu amor. Leva-nos para os nossos lares, leva-nos para as nossas casas, debaixo da tua bênção, proteja-nos, guarde-nos e que possamos ter um restante de semana debaixo dos teus cuidados. Assim oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém.